vai com toda certeza tocar o seu coração e fazer com que você reflita sobre as escolhas que você tem tomado na sua vida, tá? Então hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 21, versículo 8, que diz assim: E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: qual caminho você tem escolhido trilhar? O caminho da vida ou o caminho da morte? Essa palavra nos mostra um contexto que muitas das vezes nos encontramos. Veja bem, Zedequias, pediu para que os seus servos fossem até Jeremias para saber e ter uma resposta da parte do Senhor a respeito das batalhas que eles estavam enfrentando. Mas olha, eles esperavam ouvir que Deus de fato guerrearia a favor deles, E que de certa forma as armas que eles estavam usando se voltariam contra Nabucodonosor, Se voltariam contra os caldeus, E eles destruiriam tanto os caldeus quanto a Nabucodonosor. Mas, diferentemente, a resposta do Senhor foi totalmente diferente. Olha, vocês têm uma opção, ou o caminho da vida, ou o caminho da morte. Ao que ficar nessa cidade, restará a pestilência, a morte e a fome, e muito sofrimento. Então, são duas opções. Ou vocês escolhem a vida e saiam da cidade, ou vocês escolhem a morte. São dois caminhos. E naquele momento, com toda certeza, os servos de Zedequias foram correndo levar essa notícia para eles. Olha, o Senhor não nos deu a resposta que nós esperávamos. Ele disse que se nós ficarmos na cidade para guerrear contra os caldeus e contra Nabucodonosor, com toda certeza morreremos. Então, a pergunta que eu te faço essa noite é: qual caminho você tem escolhido? O caminho da vida ou o caminho da morte? Durante metade da minha vida, praticamente, eu fiquei nessa oscilação. Será que eu quero o caminho da vida ou será que eu quero o caminho da morte? E através dessa palavra, eu quero contar um pouco da minha história. Eu aceitei a Jesus com 12 anos, numa igreja bem pequenininha. E, a princípio, os meus pais não eram cristãos, mas eles foram os primeiros a aceitarem a Jesus. E após eles, eu aceitei a Jesus também. E naquele momento, quando eu tinha apenas 12 anos, as promessas do Senhor começaram a se manifestar na minha vida. Que o Senhor me levaria pelos 4 cantos da terra para que eu louvasse o nome dele. E muitas coisas de fato aconteceram na minha vida durante todo esse processo. Não é por ser tão nova, mas eu vivi uma vida de constante desobediência para com Deus. Praticamente, no primeiro ano ali que eu aceitei a Jesus, dos 12 aos 13 anos, foi só vitória, só bênção, Eu não desobedeci os meus pais, eu caminhava com Deus da forma com que eu deveria caminhar, mas quando eu cheguei na fase dos 13 anos, eu creio que seja a fase da adolescência, parece que tudo na minha vida começou a tomar um rumo diferente. Eu comecei no processo de desonrar os meus pais, de desobedecer os meus pais, porque desobedecer não precisa ser necessariamente desonrar. Então, em todo esse processo, eu fiquei nessa oscilação. Será que eu quero Jesus ou será que eu quero o mundo? Eu ia para a escola e em todo aquele contexto que eu vivia entre estar com Cristo e estar na escola com pessoas que estavam no mundo, eu ficava naquela comparação. Poxa, mas também estar no mundo é tão legal, Olha só, eles podem escutar a música que eles querem, eles podem dançar a música que eles querem dançar. E eu vivi um pouco disso. Afinal, os meus pais aceitaram a Jesus quando eu tinha 12 anos. Então, até os primeiros anos da minha vida, os primeiros 11 anos da minha vida, os meus pais estavam no mundo. Então, eu aparentemente convivi com isso, Conviver com o mundo também, no mundo, de certa forma, Então, eu ficava nessa oscilação, Com falta de identidade. Esse é o ponto de partida. A falta de identidade nos faz ficarmos em cima do muro, sem saber quem somos, sem saber para onde queremos ir, sem saber o caminho que queremos trilhar. E dos meus 13 aos meus, já vou pular, até os meus 17 anos eu passei nessa oscilação.
sabe? Nessa crise de identidade, nessa crise de saber quem eu era, nessa crise de saber quem é Jesus. O que ele tem na minha vida? Será que eu preciso ficar na cidade e guerrear contra os caldeus? Guerrear contra os meus medos? Guerrear contra as minhas vontades? Guerrear contra as tentações do mundo? Sabe? Será que eu fico na cidade para estar no mundo, para lutar guerras que o Senhor já disse que eu não preciso lutar? Para viver um passado que o Senhor já disse que eu não preciso viver? Ou será que eu escolho sair da cidade e viver o novo que Ele tem para minha vida? O que eu escolho? E eu passei nessa oscilação. Em todo esse período dos meus 13 aos meus 17 anos, eu nunca fiquei há mais de 2 anos na igreja, assim, ó, firme com Jesus. Sabe? Firme, firme, sem olhar para o mundo, sem olhar para as circunstâncias, nenhum momento. Eu passava o tempo todo oscilando e nessa desobediência e nessa desonra com os meus pais, que de fato as situações que aconteceram não precisam ser ditas aqui porque são muito íntimas, né? E creio que o nosso passado o Senhor já lançou no mar do esquecimento, mas essa mensagem é que para você jovem possa refletir, não só jovem, você adolescente possa refletir. Qual caminho você tem escolhido? Lá na sua escola, será que você tem escolhido ficar na cidade? Será que você tem escolhido, de fato, ter atitudes dos seus amigos que são mundanos? Ouvir músicas que você não pode ouvir? Dançar músicas que você não pode dançar? Guerrear guerras que o Senhor já disse para você não guerrear, porque essa luta não é sua, essa luta é para que o Senhor possa resolver? O que você tem escolhido? Sabe? E naquele momento, quando eu me vi nessa oscilação de identidade, sem nem saber quem eu era, eu não conseguia de fato ter um pensamento firme nas coisas do Senhor, porque eu queria, verdadeiramente, vou ser sincera, mais o mundo do que estar com Cristo. Mesmo sabendo das promessas que Ele tinha para minha vida, mesmo sabendo quantas e quantas e quantos sonhos Ele sonhou para mim, eu escolhi o mundo. E com 18 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor. E foram muitos anos no mundo. Foram muitos anos carregando cicatrizes do mundo, passando por situações que lá na adolescência os meus pais falavam assim, ó, Arielle, vigia, minha filha. Olha as atitudes que tu tá tomando. Olha com quem tu estás andando. Olha as decisões que tu tens tomado para tua vida, minha filha. Hoje tu é uma adolescente, hoje tu é uma jovem, mas amanhã tu vai ser uma mulher. E as tuas atitudes hoje vão definir o teu futuro. Só que eu não dava bola, eu não me... Ai, mãe, para. Ai, pai, para. Não, nada a ver. Ai, eles querem me prender como um passarinho na gaiola. Ah, não, eles nem querem que eu... Sabe? Era isso que eu pensava. E hoje, aos meus 29 anos, eu retorno para os caminhos do Senhor. Uma mulher, mãe, muito consciente das coisas que eu quero. E de fato hoje, olhando para o alvo que é Jesus e tendo a ciência e a consciência de que eu serei julgada, sabe? De que as pessoas vão me apontar pelo meu passado. De que o inimigo vai fazer com que eu volte no meu passado com a certeza de que eu vou retroceder e de que eu vou permanecer na cidade, sabe? De que eu vou permanecer tentando guerrear contra os caldeus. De que eu vou simplesmente continuar para os meus pais, ora por mim. Porque na minha cabeça, fazendo essa conjectura, quando Zedequias pediu para que os seus servos, né, fossem até Jeremias, o intuito dele, trazendo para os dias atuais, era esse. Ô Jeremias, faz uma oraçãozinha aí para mim, para saber o que Deus tem a dizer a respeito da nossa guerra contra os caldeus e contra Nabucodonosor. Afinal, estão vindo contra nós. E muitas das vezes vivemos assim. Os meus pais estão orando por mim. A minha tia, a minha avó está orando pela minha vida. E nós estamos ali
em cima do muro, permanecendo na cidade que o Senhor já disse para que nós não estivéssemos mais. E o intuito do inimigo, quando nós sairmos da cidade, quando nós decidirmos sair da cidade para viver o novo que Deus tem para a nossa vida, para viver aquilo que Jesus tem para a nossa vida, ele começa a nos acusar. E antes eu não tinha essa concepção. Eu pensava, não, quem tá rindo de mim? Ah, eles estão rindo de mim e falando de mim. Então quer dizer que eu tenho que sair da igreja mesmo, porque o meu lugar não é aqui. Falta de identidade. É o que eu mais vejo nos jovens, nos adolescentes, nos jovens hoje. Falta de identidade. E eu tinha tanto desvio de personalidade, quanto essa falta de identidade. Porque a partir do momento que nós estamos com Jesus e estamos pensando no mundo, há algo de errado. E quando eu resolvi dar o primeiro passo, e na verdade eu não vou usar a palavra reconciliar com Jesus, eu vou usar a palavra que eu aceitei a Jesus. Não, peraí, ele me aceitou. Ele me aceitou. Ele me amou, ele me vestiu roupas novas, me deu sapatos novos, pôs uma aliança no meu dedo e disse: vem, filha, volta, saia da cidade. E qual caminho você escolhe? O caminho da vida ou o caminho da morte? Você decide ficar no mundo ou você decide sair do mundo? Jovem, adolescente que me escuta, quais as decisões você tem tomado na sua vida? Que tipo de atitude você tem tido na sua escola? Que tipo de atitude, jovem, mulher que me escuta, homem que me escuta, você tem tido na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho? Será que as suas atitudes têm de fato feito com que Cristo se manifeste através da sua vida, feito com que as pessoas, conheçam a Jesus através da sua vida, ou você está em cima do muro, sem direção, sem saber para onde ir? Quando eu decidi de fato dar o primeiro passo e aceitar a Jesus, depois de quase 10 anos fora dos caminhos do Senhor, a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso olhar para o meu alvo, que é Jesus. Eu preciso ter a certeza que é Ele, somente Ele, que pode curar as minhas dores, que pode reorganizar os meus pensamentos e que pode me mostrar quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui. O Senhor te dá opções de qual caminho escolher, mas não use o livre-arbítrio como desculpa. Saiba que aquilo que o Senhor tem na sua vida é maior do que você pensa, é maior do que você imagina, é maior do que os seus sonhos, é maior do que os seus desejos. Porque o inimigo da nossa alma, o que ele quer de fato é nos afastar do Senhor. E quando nós retornamos para os caminhos do Senhor, e quando principalmente estamos nessa oscilação entre ficar na cidade e sair da cidade, é aí que ele vem com as suas artimanhas para nos confundir com a falta de identidade, com mentiras, com acusações, mostrando que o nosso passado nos condena. Mas o nosso passado não nos condena, porque o meu passado, o Senhor já lançou no mar do esquecimento, ele já nem lembra mais. Por mais que eu não tenha amnésia, mas eu tenho a ciência de que o meu Deus lançou o meu passado no mar do esquecimento e que a partir do momento, não é reconciliar com Jesus, que eu aceitei a Jesus,
que Ele me aceitou, eu passei a viver uma nova história. Isso para mim é uma das coisas mais lindas que eu posso viver, porque muitas das vezes a gente vai atrás da teologia da prosperidade. O Senhor vai te dar uma chave de uma casa, o Senhor te dará um carro, mas não é sobre isso. A verdade é que muitas das vezes vivemos em busca de bens materiais, mas estar com Cristo é viver situações, é viver momentos, é ter uma intimidade com alguém que nos amou de tal maneira, olha só, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se fez pecado pelos nossos pecados. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você. E ele te convida essa noite a sair da cidade, a pôr as suas armas no chão, a transformar o seu machado em enxada. Ou seja, que o seu ego, que o seu orgulho suma, sabe? Não exista. Deixe de existir, que as suas armas você lance ao chão. E ele te convida a sair da cidade. Porque ele tem vida para você. Tem vida aí. E mesmo que todas as circunstâncias te digam que é o fim, mas as evidências dizem que é para existir. E o Senhor tem um novo cenário para a tua vida. Tem uma nova história. Ele, sabe, ele pega cada pedaço, cada caco, sabe? E ele refaz de novo. E ele te convida a viver uma nova história, porque ele faz tudo novo e diferente. Se entregue sem reservas. Escolha o caminho da vida. Escolha voltar pelo amor, não pela dor. E eu não me refiro, às vezes as pessoas falam sobre a dor se referindo à morte física, não é isso. Mas voltar pela dor é toda uma circunstância de dor, de tristeza, de angústia, de problemas psicológicos. Situações que muitas das vezes para nós não tem saída, não tem mais solução. Você já procurou vários médicos, você já procurou várias pessoas e parece que nada tem jeito. Mas o Senhor te diz: venha, larga suas armas. Eu estou aqui com o braço forte, com a minha mão estendida, te dizendo: venha. Eu tenho vida para você. E vida com abundância. Se prepare, porque com toda certeza o novo do Senhor vai te impactar e vai te transformar. E a mensagem final desse vídeo é que, de fato, grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida. Basta você querer. Basta você entender. Basta você não aceitar viver mais as suas vontades, mas viver aquilo que o Senhor tem para você. Escolha Jesus. Escolha estar com Jesus. Escolha viver com Jesus. Escolha acordar, dormir, trabalhar, estudar, passear com Jesus. A nossa vida não se pauta dentro da igreja.
Lá é um templo que nós vamos para que nós possamos nos encher cada vez mais da presença do Senhor e temos força para estarmos no campo de batalha. Porque o mundo jaz do maligno. E é muito difícil ser cristão num mundo onde jaz o maligno. Porque nós somos tentados o tempo todo. Nós somos julgados o tempo todo. Nós somos ditos como cafonas o tempo todo. Mas se falar de Jesus, se respirar Jesus, se transmitir Jesus for ser cafona, eu escolho ser cafona. Eu escolho ser a crente chata. Eu escolho ser aquela que agora quer ser santinha. Agora quer ser crente. Eu escolho. Porque Ele me amou de tal maneira. E esse amor que Ele sente por mim, ninguém nunca vai sentir. Então que essa noite você possa sentir o amor de Jesus, a graça do Senhor te abraçando, a presença do Senhor te envolvendo, de certa forma que você possa escolher sair da cidade. Não guerrear mais as suas guerras internas, nem externas, mas entregar o controle da sua vida para Ele. E com toda certeza, o mais Ele fará por você. E com toda certeza, Ele te abraçará. Ele te envolverá. Seja como criança, sabe? Se entregue para Jesus. Escolha amar Jesus pelo que Ele é. Escolha voltar à inocência de acreditar em todas as promessas do Senhor para a sua vida. Escolha ser levado pela vontade de crescer. E eu vou louvar um louvor muito antigo, mas que esse louvor possa impactar o seu coração. Esse vídeo vai ser longo e eu vou publicar ele sem cortes. Porque, com toda certeza, nem que seja uma alma, sabe? Que assista ele todo, para mim já vai ser de grande valia. Então que essa noite você possa sentir a presença do Senhor aonde você estiver. Saia da cidade. Volte para Jesus enquanto é tempo. Ele te ama. E Ele está com os braços abertos. Seja como criança, se entregue sem reserva, se lance no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, no seu serviço, aonde você estiver, se lance como criança. Jesus te ama como ninguém. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor Deus.
abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Saia da cidade, que com toda certeza você verá que grandes coisas o Senhor fará na sua vida.